Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Paulo Matos. Eu sou um pesquisador vinculado à Universidade de Gante, na Bélgica, onde eu faço um doutoramento em História, em cotutela com a Universidade de Lisboa, em Portugal. E eu iniciarei a apresentação do artigo com o título Entre a Tradição e a Transformação: Dinâmicas Socioculturais no Sudoeste Angolano. A apresentação estará dividida em duas partes. A primeira parte, apresentada por mim, a segunda parte, apresentada pelo segundo autor do trabalho, o pesquisador angolano Afonso Camacho Dombe de Jesus, licenciado em História pelo Instituto Superior de Ciências da Educação da UILA, em Angola. A presente pesquisa, ela nasceu do encontro entre dois pesquisadores, entre eu e o Afonso, durante um trabalho de campo realizado no sudoeste de Angola, nas proximidades de Moçambique, em abril de 2025. Durante esse trabalho de campo, nós conversamos sobre diversos assuntos, incluindo os impactos da globalização sobre as populações pastoris do sudoeste de Angola. Dessa conversa surgiu a ideia de nós trabalharmos juntos em uma pesquisa com o objetivo de identificar e analisar os processos de transformação sociocultural vivenciados pelas comunidades pastoris do sudoeste de Angola no período pós-2002, ou seja, pós-final da Guerra Civil Angolana, com atenção às tensões entre continuidade e mudança, autonomia e dependência, mas principalmente em tradição e adaptação às questões relacionadas à globalização. A metodologia, nós fizemos uma pesquisa bibliográfica detalhada e também utilizamos metodologias qualitativas, como entrevistas, observação participante e estudo de caso junto à população Ova-Guaniama. Nós queremos, com esse trabalho, visibilizar a história das populações do Sudoeste de Angola, inserindo-as na historiografia sobre as populações pastoris do continente. Além disso, a nossa ideia é dar voz às populações locais, é dar voz aos indivíduos, para que eles possam refletir sobre a sua própria história, refletir sobre os desafios da globalização, sobre a sua própria sociedade, de uma certa forma, descentrando a historiografia que é feita atualmente no norte global e tentando centrar nas próprias populações do sudoeste de Angola. Uma história from below, vinda de baixo. A região sudoeste de Angola engloba três províncias: a província do Namibe, a província da Huila e a província do Cunene. Três grandes grupos etnolinguísticos habitam essa região: os Owerero, principalmente no Namibe, sendo os principais subgrupos os Ova-Imba e os Ova-Kuvalu, os Ova-Nyaneca Nkumbi, que habitam principalmente a Huila, mas também tem subgrupos importantes na margem direita do rio Cunene, já na província do Cunene, que são os Gambos e os Ova-Nkumbi, e na província do Cunene, da margem esquerda do rio Cunene para leste, nós temos os Ova-Wambo, entre eles os Acafima, os Evale, os Ovambadia e os Ova-Kwanyama, que serão objeto de estudo de caso do presente artigo. O término da Guerra Civil em Angola, em 2002, trouxe de volta uma certa normalidade ao cotidiano angolano. Ao mesmo tempo, facilitou o deslocamento e o assentamento de indivíduos em diferentes espaços geográficos do país. Ao mesmo tempo, essa nova fase do país trouxe pressões sobre a cultura e sobre o modo de vida ovaquaniano. Entre eles, primeiramente, uma maior presença do Estado naquele espaço geográfico, seja em obras estruturantes, como a recuperação e a construção de barragens e a recuperação de estradas nacionais, mas também com a presença de um maior aparato estatal nas cidades, sejam elas Xangongo, Ongiva, Namakunde, passa a se ter uma maior presença do Estado, um maior aparato estatal, que também serve de atração para pessoas que buscam negócios com o Estado, mas também empregos fornecidos pelo Estado.
Um segundo ponto de pressão é o crescimento demográfico acelerado pós-2002, que resultou na ocupação de áreas pastoris comunais e uma pressão sobre a atividade pastoril, causando também em si um êxodo rural. Os pastores de gado sentindo-se acuados, sentindo-se com menos condições para tocar o seu modo de vida, buscam na cidade outras oportunidades. A cidade que já é percebida por essa população como um polo de atração socioeconômico devido às suas dinâmicas sociais e econômicas diferentes. É na cidade que está a escola, é na cidade que está o aparato estatal, é na cidade que está o comércio, é na cidade que está a indústria. Então, a cidade já é percebida pela população como um local de mais oportunidades, principalmente para a juventude. A juventude que busca ter um dia a dia, um cotidiano diferente do que tiveram seus pais, que durante a Guerra Civil estavam no campo, na aldeia, sem escolaridade. A juventude já percebe a vida de uma outra maneira, já entende que os modelos sociais que eles devem buscar são modelos diferentes. Então, principalmente a juventude, vê a cidade como uma atração, como um polo, onde eles poderão ter outras oportunidades socioeconômicas, mas também acesso às novas tecnologias. Uma vez que, por exemplo, a cobertura de sinal de telemóvel, ela é restrita basicamente a essas cidades. Nas aldeias, a cobertura do sinal de telemóvel é muito escassa. Então, ainda que se veja é, diferentes, e numerosos, pastores de gado com celulares apacentando gado, escutando música ou jogando algum tipo de jogo, na verdade, a inserção deles nas redes sociais, nessas possibilidades que a globalização, que a internet traz para eles, vai se dar efetivamente na cidade. Então, a cidade carrega essa aura de um local de mais oportunidades, de maior dinamismo, de uma inclusão maior no mundo. E um último aspecto que eu acho importante colocar é a disseminação de diferentes ramificações de igrejas cristãs, principalmente nas cidades. Igrejas neopentecostais, mas também igrejas católicas, com um sistema de crenças diferente do sistema de crenças Ova, né? O que causa um certo conflito, uma reconfiguração de rituais, uma releitura de rituais, uma reapropriação de determinados rituais típicos da cultura e do sistema de crenças ovaconiano e que traz uma certa pressão sobre a cultura, sobre os modos de vida dessa população. Isso vai ser assunto dos próximos slides e eu passo a palavra ao pesquisador angolano Afonso de Jesus. Muito bom dia a todos e a todas. Eu sou o professor Afonso de Jesus. Estou aqui para dar continuidade na apresentação do nosso artigo. Importa aqui referenciar que a estrutura social ovaquanhama gravita pela forte presença de clãs totêmicos. Clãs totêmicos que significa família, identificados pelo prefixo nominal ovaquá, que significa povos. Segundo Carl Sterman, existe aproximadamente 19 clãs totêmicos, que o mesmo tem a sua origem. Qualquer algo de extraordinário que o indivíduo tenha feito daquela família, por exemplo, matar ou comer um boi, aquela família toda passa a identificar-se com esse animal. Ovaquanangombe, que significa os do boi. Qualquer que tenha feito uma plantação ou primeira colheita de maçango, ovaquanelha, que significa os do maçango. Portanto, essas famílias podem estar separadas na província do Cunene ou mesmo no território de Angola ou pelo mundo fora, são unidos e têm uma ligação muito forte em termos cultural, em termos religioso e em termos das suas crenças. Pode estar num território onde não tem membros da sua família, mas desde que tenha pessoas da mesma tribo que é Ovaquanhama, há uma unidade entre eles. E falando sobretudo de unidade, a estrutura habitacional também é uma identificação deste povo, porque o eumbo, que significa a casa ou quimbo, ela representa uma estrutura física robusta
é feita de pau a pique de forma circular. Ela transmite também o símbolo de poder, autoridade e proteção. Tal como vê nas imagens, ela é constituída por quartos, cozinha, o celeiro e o curral. Tem o Olupale. O Olupale é a sala principal para a recepção das visitas. É lá onde o ancião da casa reúne com os seus descendentes, seus familiares, e também é o local apropriado para se poder transmitir a cultura por via da tradição oral. Portanto, remonta aqui e vale a pena referir que o Ovaquanyama, desde que nasce, desde a sua nascença, está em contacto íntimo com os rituais que o asseguram a sua caminhada ao longo da vida até o momento em que ele vai sucumbir. Os rituais, os Ovaquanyama realizam vários rituais, dentre eles o Ekululo, o Edano Lengombe, a Efundula, Equatocanifo. São vários rituais que identificam e caracterizam este povo. Estes rituais têm origem nas aldeias. As aldeias é o berço da cultura e da tradição ovaquanhama. Mas através do processo migratório, a pessoa sai do mato para procurar da aldeia para a cidade à procura de algo que na aldeia não tem, em busca de suas subsistências e de alguns serviços. Portanto, é característico do ser humano adaptar-se no local onde ele está inserido. Ele acarreta consigo esses rituais para a aldeia, mas o impacto não é o mesmo. Há alguns que tentam fazer alguns rituais na aldeia, por exemplo, o Ecolulu, o primeiro corte de cabelo, já não levam a criança lá na aldeia, fazem na cidade. O impacto não é o mesmo, o significado não é o mesmo. A Efundula Lengombe, a festa da Efundula, que, segundo Lima, é a transição da vida, da infância para a vida adulta, não é? A criança, quando faz esse ritual, está pronta para contrair o matrimônio, é efetivação concreta, que a criança já é adulta. Então, esses rituais feitos na cidade, a Igreja Católica, com combater a violência que é realizada neste rito, algumas fases que chocam com o Evangelho, tendem a fazer esse mesmo ritual na cidade, mas não é o mesmo, porque lá no mato cumpre-se todos os trâmites culturais e milenares que têm se feito. Praticamente a igreja dá alguns cânticos, algumas considerações sobre a vida, sobre o que é que deve se fazer e o que é que não deve se fazer, já é diferente. Portanto, fazendo uma interligação com o quarto ponto, essa deambulação de um lugar para outro vai se dar as próprias transformações sociais, porque a aldeia, lá vamos encontrar pessoas originárias, tipicamente Quanhama, diferente das cidades que vamos encontrar várias tribos, o Vanganguela, o Vimbundo, o Bakongo, que estão dentro de uma sociedade e vão interar entre si. Há uma grande ameaça por parte da cultura naqueles que saem da aldeia e vão para as cidades. A língua chiquanhama, o nativo, dificilmente consegue pronunciar a letra L e a letra R. E quando está na cidade, ao falar uma palavra que entra a letra L ou R, aí ele erra e sofre bullying por parte daqueles que falam corretamente a língua portuguesa, porque lá no mato fala-se o chiquanhama. Então, a juventude é o principal vetor para essa reconfiguração cultural da sociedade. Por quê? As mesmas abstêm-se de falar aquela língua que é identitária, Quanhama ou Chiquanhama, para falar o português, porque tem sempre aquele pensamento que se eu falar a língua Quanhama, vou sofrer bullying. Então, ela restringe-se. No futuro, pode-se dar um desaparecimento gradual da língua, porque quando a língua não é falada por jovens, quando ela não é escrita, quando ela não é recitada em poemas e quando ela não é estudada, ela desaparece. Muito obrigado pela atenção. Concluindo a apresentação, essa pesquisa tem nos mostrado
que as dinâmicas socioculturais revelam um processo de negociação constante entre os elementos da tradição e da transformação, num processo profundamente marcado pela criatividade cultural e pela agência histórica das comunidades, criando uma expressão cultural híbrida ainda mais rica da cultura ova-guaniana. Muito obrigado a todos. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Patrimônio, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.